Muito obrigado pelo convite, Gonçalo, e bem-vindos a todos. Agora estão a ver a apresentação? Sim? Sim, Perfeitamente. sim, já vemos, sim. Vamos Ok, continuar. ok. Então, eu vou falar hoje não sobre a identificação das aves, mas simplesmente sobre a gravação das aves. E vou dar muita atenção à questão de perspectiva. A imagem clássica de alguém a gravar os sons das aves é com o microfone na mão, a olhar para uma ave e apontar o microfone e tentar gravar só aquela ave a fazer um canto bonito e mais nada. Mas isto raramente é a minha perspectiva sobre este assunto. Às vezes é, mas muito mais vezes quero captar um ambiente, quero captar uma ação que envolve mais aves, ou quero captar interações entre aves, ou quero simplesmente deixar um gravador para sei lá o quê, para surpresas. Então, quero trazer esta grande variedade de perspectivas, porque isto determina a técnica e o equipamento e como se faz. E vou começar por mostrar. Conseguem ver o texto todo? Sim? Desculpa. Sim. Não, ok. Para capturar sons das aves, tens que te posicionar. E não estou a dizer literalmente, mas em termos de qual é a perspectiva que queres captar. Por exemplo, é escolher um solista e focar nele. Eu vou dar exemplos de todas estas possibilidades. Então, escolher um solista seria, por exemplo, esta gravação como é que se chama? De Catacho de Fuerteventura. Sim, o cartaz das Canárias, sim. Ok. Isto aqui foi uma ave que estudei, estava sempre a ir para o mesmo pouso, então fui colocar um microfone ao pé daquele arbusto e ele colaborou, ouve-se as asas aproximar, ele canta e depois vai embora. Assim, um clássico. Vou avançar um pouco para o fim. E lá vai ele. Muito simples. E outra possibilidade é que estou a tentar gravar alguma coisa. Por exemplo, neste caso, foi uma coruja das torres no sul de Oman, na Arábia, e aconteceu uma coisa completamente inesperada. Estava a ouvir uma coruja das torres a vocalizar em voo. Nunca se sabe onde é que vai ser o próximo chamamento, porque em voo costuma haver uma pausa de 10 a 20 segundos entre os chamamentos. Então, coloquei o microfone no chão e aconteceu isto. Um momento, é esta. E são mesmo lobos. E outro som crunchy, digamos, é o som de uma vaca a andar perto.
Onde é que está a camisa? Ah, lá veio ele. Então, não foi bem o que tinha em pensamento, mas foi uma gravação muito gira, completamente inesperada. Às vezes queremos, às vezes estamos a trabalhar mesmo com uma ave perto, por exemplo, uma raridade que queremos muito gravar. E até podemos dirigir o comportamento, deixar aproximar muito a ave e depois esperar que ele voe para gravar sons de chamamentos em voo. Isto é manipular a ave e às vezes é desejável para ter uma gravação, mas é chato para a ave. Então podemos optar para um impacto mínimo. E vou dar exemplos das duas situações aqui. Uma é uma perna amarela, como é que se chama? Perna amarela pequena, Little Lesser Yellowlegs? Sim, sim, está correto. Está correto. Foi uma que eu encontrei nas Lasírias e queria muito gravar. Tinha que aproximar muito devagarinho e finalmente a ave voa e tenho uma boa gravação. Mas é manipulativa e às vezes não me sinto muito bem a fazer isto. Pronto. Situação oposta. Uma vez fui a São Domingos. A minha ideia era tentar gravar o Chasco Ruivo na madrugada. E tinha visto uma vez a cantar em cima de uma pequena ruína. Fui colocar um microfone lá, um muito bom microfone, omnidirecional. A 3 metros tu pôs o esperado do Chasco Ruivo. Mas o que aconteceu não foi um chasco, foi um bufurial que pousou lá durante a noite. Então fiquei com uma gravação de bufurial a 3 metros. Completamente inesperado. Vamos lá. Não. Às 3 da manhã em ponto. Pronto. Vai continuando assim, mas isto foi mesmo uma grande surpresa. Então, outras perspectivas. Até, às vezes temos a nossa atenção completamente dirigida pelo olho, outras vezes é atenção dirigida pelo ouvido. No meu caso, muitas vezes é o segundo, mas às vezes não. Por exemplo, uma vez fui para a Índia, para a famosa reserva de Bharatpur, onde na altura, 2002, ainda tinha um casal de gros siberiano. Estou a dizer bem? Siberian Crane. Sim, sim, está correto. E eram. Pois, era o último casal desta espécie que ainda invernava na Índia. Visualmente, muito bonito. Passei lá uma semana e finalmente, acho que foi no último dia, que consegui chegar perto deles sem assustá-las e sem nada. Consegui fazer uma gravação de um dueto deles e depois calaram-se. 2 semanas depois foram embora e nunca mais voltaram. Então foi uma gravação histórica, mas completamente dirigido pelo olho. Aqui vai.
E tem outra espécie de grô a chamar pelo meio, a Sarus crane, não sei como é que se chama em português, é um monstro. Então, outro extremo, uma vez estava no Cabo Spichel, a tentar gravar migradores durante a manhã. Passou uma patinha silvestre em voo, nem vi bem a forma da ave, mas conheci muito bem o som da ave, identifiquei pelo som, e estava a fazer, estava com o microfone na mão a fazer um scan grande, a tentar encontrar outra vez esta patinha, quando ouço uma tarambola dourada americana a chegar do mar. Então, duas situações que eu estava completamente dirigido pelo ouvido. Depois consegui ver bem a tarambola dourada americana. A patinha nem vi bem, só vi uma pontinha a voar. Mas essas são situações onde a gravação é completamente dirigido pelo ouvido. Tens que direcionar o microfone com base no som. E pode resultar bem ou não bem. Pronto. E depois temos animais que fazem muito barulho, por exemplo, este caruso do mato. Isto foi no outono, em Polónia. Estava lá para tentar gravar os sons do outono de várias espécies de corujas, e este assustou-me bastante. Como conseguem imaginar, arrepiei-me completamente. Esta, pelo contrário, esta é uma águia da estepa. Depois é o efeito dele a voar em cima do lago. Completamente caos. Então, desculpa. Não é tanto a águia que se ouve, mas é o caos que ele faz, que ele causa. Muitas vezes podemos gravar uma espécie que nem chama, mas que tem um efeito no seu ambiente. Por exemplo, uma águia real normalmente não vocaliza. Eu muito poucas vezes na minha vida ouvi uma águia real. Mas muitas vezes ouve-se o efeito da águia real, ouve-se alarme por todo lado, ouve-se a reação de outras águias. Então temos esta perspectiva também, que não é um bicho que vocaliza, mas é o efeito dele no ambiente à volta que podemos gravar. Isto é uma perspectiva que eu acho muito gira. Vou dar outro exemplo disso. Uma vez fui para a Suécia para gravar corujas, mais ou menos nesta altura do ano. Mas eu precisava muito de gravar mais sons de corujas para um livro que eu estava a fazer, mas de facto era uma primavera muito fraca para corujas, com muito pouco ratinhos, muito pouco comida para eles. Então havia corujas, sim, mas a vocalizar muito pouco. E estava com o meu grande amigo Håkan Dahlin, é um sueco bem mais velho do que eu, que tinha muita experiência de andar nos bosques, nas florestas da Suécia. E tentámos vários sítios para encontrar corujas, não ouvimos nada, absolutamente nada. E decidimos dormir umas horas e tentar de novo às 4 da manhã. E enquanto dormimos, eu decidi deixar um gravador a trabalhar. Sei lá, podia acontecer alguma coisa. Aconteceu muito. Aconteceu que a coruja de Lapônia, como é que se chama? Strix Lapônia, não é? Great Grail. Strix uralensis também a vocalizar um pouco. Strix aluco. E passagem de
patos pretos, melanita negra, e também aconteceu uma coisa muito gira, que é um lince a vocalizar, muito baixinho, e passou do lado esquerdo do microfone para o lado direito, mas há uma grande distância, não sei, talvez 400 metros ou mais, mas ouve-se muito baixinho o lince a fazer assim, muito baixinho, mas o que se ouve muito mais é o efeito dele nos corsos, como é que se diz? Corsos, road ear, isto é muito impressionante. Eu vou começar esta gravação agora. A câmera pousa. Temos ciclos é o link depois vamos começar a ouvir e uma série de ligação, curly. Gonçalo, ajuda-me aqui. É corso ou corsa? Como? Não percebi. Corsa ou corso? Corso. Corso. Então, estás a falar do capriolos, não é? O capriolos é corso, sim. E agora, este são os corsos. Assustados com o lince. Então aconteceu uma coisa enquanto a gente estava a dormir. Ok. Então, dependente da situação que queremos gravar, podemos ter técnicas completamente diferentes. Por exemplo, pode ser uma técnica oportunista, simplesmente com o microfone na mão, o microfone direcional ou não. Eu vou mostrar agora o meu equipamento que tenho aqui no sofá. Isto é um microfone parabólico da marca Telinga. Este é estéreo, tem 4 cápsulas deste lado e 4 deste lado. O que eu costumo usar para gravar de forma oportunista é este microfone. Eu posso andar no campo com este microfone pendurado aqui na mochila e depois quando há alguma coisa interessante pego e começo a gravar. Tem uma coisa para proteger do vento, posso pôr assim, dá proteção do vento assim. É um pouco grande e não é a coisa mais jeitosa para levar por todo lado, mas pronto, dá gravações de muito boa qualidade. Depois podemos ter a técnica mais direcionada, alguma espécie em particular que queremos gravar, e isto pode ser com o microfone na mão, mas com o microfone na mão a probabilidade é muito grande que estamos a influenciar o comportamento do bicho. Pode ser que o bicho fique mais alarmado, não se sente à vontade, não canta da forma mais livre. Então, muitas vezes prefiro pôr o microfone perto e ficar um pouco mais à distância, observar, ver o que esta ave está a fazer,
onde é que é o sítio preferido dele para cantar. Depois posso ajustar. Depois de meia hora posso pensar, então ele costuma ir mais vezes para aquela carvalho, por exemplo. Vou pôr o microfone noutro sítio. Então é uma forma ativa, mas muito direcionada de tentar gravar uma coisa em particular. Para isso eu costumo usar um microfone omnidirecional. Vou mostrar. Esta coisa aqui tem 2 microfones do Sennheiser omnidirecionais. Uma sai aqui, outra sai aqui. Tem uma coisa no meio para fazer um buffer, para não deixar o som deste lado passar para este lado. Esta coisa aqui, que parece um pele de gorila, é uma coisa para proteger do vento. Este é completamente novo, feito agora por um amigo holandês. Tenho aqui um cabo de 10 metros para poder mexer no gravador a distância de 10 metros. Às vezes dá para me esconder. E gosto de trabalhar com este, mas podia ser um gravador muito baratinho. Um gravador baratinho, muito perto da ave, faz uma gravação bonita. Não precisa ser uma coisa muito cara. Porque quanto mais perto, quanto mais puro o som, quanto menos sons de fundo. Para este tipo de trabalho também tenho outro microfone de boa qualidade, que é uma coisa muito pequenina. Esta. Havia 2, mas aconteceu uma coisa. Onde é que está? Tinha 2 destes. Aqui está outro. Não sei se conseguem ver. Desculpa, é uma confusão. Ok. Aqui havia outro microfone, mas foi comido por um mocho de orelhas de Chipre. Eu coloquei estes 2 microfones dos 2 lados de uma caixa ninho que eu encontrei e nem tinha certeza que estava ocupado, mas é uma espécie muito comum e a probabilidade era muito grande. Deixei para a noite e quando voltei, na manhã seguinte, um dos microfones tinha desaparecido. E a gravação mostra que foi a fêmea do casal de mochos que estava muito, muito perto do microfone e depois começa um som horrível de... Estava a roer no cabo e acabou por partir o cabo e o microfone não estava debaixo da árvore. Procurei muito. Não procurei dentro de um caixaninho, mas eu acho que ela engoliu mesmo. Pronto. Foi um azar bastante caro. O gravador que eu costumo usar mais é este. É um gravador profissional de Sound Devices que tem um disco rígido dentro. Também tem possibilidade de usar um cartão flash. E não é a coisa mais barata do mundo, mas é muito, muito confiável. Gosto muito deste gravador. Tenho outro aqui. Outro de Sound Devices, que é uma versão de muito mais barato. Eu uso este com um power bank, assim, que dá para uma noite inteira, por exemplo, para gravar o som de migração noturna. E vou voltar aqui ao texto. Então, temos a possibilidade de gravar direcionada, ou podemos gravar de forma mais passiva, por exemplo, dentro de um abrigo. Por exemplo, eu às vezes, por exemplo, passei um dia inteiro a tentar gravar o som da Abertarde, perto de Castro Verde.
num abrigo muito pequenino e afinal deu bons resultados. Outra vez, falcão gerifaldo na Islândia. Eu daqui a um minuto vou mostrar exemplos destas várias possibilidades. Também temos a possibilidade de gravar de forma passiva e não presencial, deixar equipamento e ir embora. Por exemplo, ao pé de um ninho de qualquer coisa, deixar um gravador e ir embora para não perturbar. Ou podemos optar por gravação autónoma durante muito tempo. Tenho um gravador aqui. Este é um gravador que se pode colocar no campo durante 6 meses, por exemplo. Tem baterias, 4 baterias, que podem dar 1 mês de serviço. Por exemplo, posso programar para gravar todas as noites e estas 4 baterias podem dar 1 mês de gravação. Por exemplo, em Azerbaijão, este gravador ficou 6 meses a gravar a migração e uma vez por mês alguém foi trocar as baterias e trocar cartão. Tem aqui um cartão SD. E isto também dá muitas surpresas, porque nunca se sabe o que vai acontecer. Neste caso, ficou muito perto de um bando de jackals. Como é que se diz? Jackals. Chacais. Exato. Então tenho imensas gravações de jacais. E também, por coincidência, ficou perto de um ninho de moço pequeno. Fiquei com muitas gravações deles também. Então, agora vou dar exemplos destes vários tipos de gravação. Oportunista, por exemplo, aqui, muito recentemente, tinha uma grande sorte perto de Mértola. Estava a visitar um percurso pedestre entre Cortegafo de Baixo e o rio, e passou um casal de águia real a fazer gritos que nunca tinha visto na minha vida. Eles vocalizam muito pouco e foi uma grande sorte e tinha o microfone na mão, aproveitei para gravar. É um casal. Isto foi mesmo uma grande sorte. Outra possibilidade, uma gravação direcionada, uma coisa que eu queria muito gravar foi o Canso de Dorso Ruivo, no norte de Portugal. Estava muito interessado neles por causa das imitações que eles fazem. Eles vão para a África, de Portugal vão para leste, para a Itália, por exemplo, e depois descem para a África e no regresso fazem uma viagem incrível. Podem ir de Quênia para a Arábia mesmo, depois para a Turquia e passar pela Europa toda em direção a leste-oeste e para chegar a Portugal. É uma loucura. O que me interessava muito era a questão de conseguir ouvir alguma coisa da viagem deles nas imitações do canto. Não ouvi tanto disso, mas fiquei mesmo com gravações muito giras. Eu vou mostrar uma. Isto é pôr o microfone no sítio onde o Picanço costuma cantar. E fiquei assim com gravações a 2 metros.
Aqui estava a fazer uma imitação de rocinante. Agora é imitar um ferreirinho e é um canto muito interessante. E assim, a 2 metros é quase a perspectiva de, da fêmea, por exemplo, quando se aproxima do macho. Não é a perspectiva de um observador a 30 metros, mas é muito giro ter gravações desta nitidez, desta clareza. O exemplo de uma gravação feita de um abrigo é o Falcão Gerifalte, na Islândia. Aproveitei um abrigo que já lá estava, de um senhor que estava a filmar, que se chamava, o nome dele era Magnus Magnusson, por coincidência. Então, esta é uma gravação que havia 4 horas de silêncio e depois a fêmea chegou com... Não, o macho chegou com comida, deu à fêmea, a fêmea vai ao ninho onde há 4 crias e depois vai embora. Mas é uma sequência poderosa. Eu ainda fico com arrepio a ouvir esta gravação. Um campo de lava no norte, à volta do lago Mývatn, e esta fêmea era uma fêmea bastante clara, quase uma fêmea tipo de Groenlândia, quase branca. E o campo de lava tem uma particularidade que é uma acústica extremamente limpa. E esta gravação foi feita com o microfone a 20 metros do ninho. Então, esta foi uma distância de 20 metros e não era um microfone direcional, era aquele de pele de gorila. Microfone omnidirecional a 20 metros e tem uma nitidez incrível por causa da acústica do sítio. Outra situação, Falcão Sacra, está aqui. Falcão Sacra, na Hungária. Neste caso fui com pessoal que trabalha com esta espécie, que mostraram um sítio, um ninho, que estava como é que se diz, um electricity pylon, é um mastro de alta tensão. E neste caso fui deixar o microfone debaixo do ninho, no chão, e fui embora. Fui lá com muito cuidado, do lado atrás da caixa de ninho deles, para eles não me poderem ver, e fui embora o mais rápido possível. Deixei lá durante horas e horas e finalmente fiquei com uma gravação gira, que é esta aqui. Também quando ouve-se as crias dentro do ninho.
E a última situação de gravador autónomo de longo prazo, tenho aqui uma coisa muito gira da Chipre. Eu tenho feito muitas gravações no Chipre com a ajuda de pessoal de lá que me ajuda a trocar baterias, etc. E neste caso foi uma otoscopes, um monstro de orelhas, em migração, em plena migração, a cantar. Passou durante a noite em voo a cantar. E é da espécie da espécie, assim, ou subespécie, como preferem, continental, não é a versão de Chipre. Então estava mesmo em viagem. Agora vai chamar mais perto. Esta não é uma gravação de alta qualidade, mas para mim é uma gravação muito gira porque confirma uma coisa que eu já suspeitei, que esta espécie canta mesmo durante o voo migratório. Já suspeitei isto uma vez em Portugal e no Chipre aconteceu mais do que uma vez que passaram assim a cantar. Para gravar alguma coisa é muito importante estudar a espécie. Eu acho que equipamento é importante, mas há outras coisas igualmente importantes para fazer uma boa gravação. E até pode-se fazer uma gravação fantástica sem equipamento muito especial, mas a estudar o que esta ave faz. Por exemplo, como usa o seu espaço, o território, onde é que é o sítio preferido, onde é que costuma zangar-se com o vizinho, onde é que costuma copular com o par, onde é que vai dormir no fim do dia. E é essencial para fazer uma gravação muito valiosa de alguma coisa. Pode acontecer de forma oportunista, mas as gravações mais interessantes que eu faço são coisas que eu estudei muito. E posso passar horas a estudar sem gravar para saber do comportamento, qual é o horário de focalizar, por exemplo, ou como é que reage aos predadores, como é que reage às pessoas. Eu vou dar aqui uns exemplos. Esta é uma gravação de um grande bando de gros em Espanha, que consegui perceber qual era, como é que vou dizer, the route to the dormitory. Como é que eles costumavam baixar para ir ao dormitório? É quase como um avião a chegar ao aeroporto. E consegui perceber qual era o sítio perfeito para pôr o microfone. E eles passaram.
Eu aqui estava escondido no arbusto. E ele estava 10 a 20 metros por cima de mim. Ok. Está a perceber? Quanto à questão de horário, por exemplo, Andrinhões, melhor é sempre gravar na madrugada. Não, por exemplo, aqui à volta da minha casa, a hora melhor é ou às 9, 10 da manhã ou no fim do dia. Por exemplo, hoje estava a preparar este webinário e entre as 7 e 8 estavam a vocalizar muito. E Andrinhões, podemos ter sorte no meio do dia, mas realmente para gravar sons de Andrinhões é perto da colónia, no início ou no fim do dia. Outras espécies só vocalizam quando há certas condições de luar. Por exemplo, ausência de luar, no caso de muitas Procelariiformes, pardelas, painhos e freiras. Esta é uma gravação da freira dos desertos, freira de Bugio, numa noite sem luar. E com esta espécie, quando há luar, nem vale a pena tentar. Aqui também temos cagarros. Então, e a questão de reagir a predadores, acho que já ouvimos um bom exemplo disso. Uma dica inesperada. Eu muitas vezes digo isto às pessoas e é uma grande surpresa. Eu aproveito ferramentas naturais, aproveito coisas do ambiente, uma pedra, um arbusto, uma árvore, para fazer uma sombra sonora. Por exemplo, imaginem que estamos perto do mar e queremos gravar uma limícola, mas o mar está a fazer muito barulho. Mas há um banquinho de areia que protege do som do mar. E basta, para experimentar isso, recomendo o seguinte: próxima vez que estás num balcão na cidade, vai assim com a cabeça, baixando a cabeça e vê a diferença que isto faz no som da cidade. Quanto mais se baixa por baixo de uma paredezinha, desaparece o som da cidade e só se ouve andarilhões lá em cima. E isto muitas vezes faz uma diferença enorme como é que vou dizer, na limpeza do som, na nitidez do som. Dá para tirar barulho indesejável, por exemplo, do mar, de trânsito, de vento. E é muito importante aproveitar pedras, paredes, seja o que for. Eu faço muito isto. Eu tenho muito consciência do efeito de vários objetos à minha volta no som, principalmente o som que não quero na gravação. E assim faço uma filtragem no campo, uma filtragem natural, que assim não preciso de manipular tanto a gravação depois em casa. Faz uma diferença enorme pôr o microfone em cima, exposto, ou em baixo no chão, protegido. Faz uma diferença muito grande no background, como é que se diz? No background do som, no fundo. No som, no ruído de fundo. Ruído de fundo. Ruído de fundo.
faz uma diferença enorme. E basta experimentar com a cabeça. Para saber qual seria o melhor sítio para o microfone, basta experimentar com a cabeça. E faz uma diferença mesmo muito grande. Vale a pena experimentar isso para perceber. Eu não consigo mostrar assim, é só experimentar. Também o vento é um inimigo de quem está a gravar, mas também pode ajudar. Por exemplo, muitas vezes é preciso proteger do vento, aproveitando objetos para proteger ou a pôr o microfone muito baixo, perto do chão, mas às vezes o vento até pode ajudar. Por exemplo, um som distante, como é que se diz? Downwind, com a ajuda do vento pode ficar mais forte. É uma coisa que eu acho muito misterioso. Mesmo um vento muito fraco pode fazer uma grande diferença. Ou pode, ao contrário, um vento fraco a ir embora de nós pode baixar o som de forma incrível. Eu não percebo muito bem como é que isto acontece. Um ventinho de nada. Mas faz uma grande diferença. Isto eu prometo. Então é preciso ter consciência destas coisas, dos ferimentos naturais, porque podem ajudar mesmo muito e podem fazer uma diferença igual ou maior como a diferença entre equipamento de alto nível ou equipamento normal. É só o ambiente, aproveitar o ambiente. Perspectivas sonoras. Já falei muito sobre isto, mas é preciso ter mesmo consciência disto. Vamos escolher uma perspectiva da ave mesmo, o que ele ouve do vizinho, o que ele ouve do companheiro, ou vamos escolher uma perspectiva que é mais a perspectiva do observador, de quem está a passear numa zona cheia de aves, o que se ouve. Eu faço as duas coisas. Por exemplo, aqui vou mostrar uma gravação de piolito de colar no norte de Canadá, que é um casal em parado nupcial. O macho está a fazer um barulho muito esquisito e a fêmea está a acompanhá-lo. Ele vai aproximando do microfone. Por acaso, foi uma boa coincidência. Ele, afinal, estava a 1 metro do microfone. Mas é uma perspectiva muito estranha e muito... Nunca se ouve assim por acaso. Tinha que ser um microfone lá muito perto. Vou mostrar. E lá vão eles. Estavam mesmo muito perto. Uma vez também gravei, eu posso mostrar depois se alguém quiser, mas tenho gravações de combatentes que não vocalizam muito pouco, mas estavam tão perto do microfone que ao fazer abrir as penas, ouve-se das penas a abrir, porque estavam tipo a 10, 20 centímetros do microfone. Não me lembrei de incluir esta gravação. Perspecção do observador, posso dar um exemplo aqui. É uma gravação da Polónia de como é que se diz? Um elk. Alce. Alce, sim, ok. É uma fêmea de alce a proteger o calf, como é que se diz? O pequeno? Sim, a cria, pode-se dizer a cria. Mas também ouve-se muitas espécies de aves à volta. E faz um eco, ou faz uma ressonância muito grande nesta gravação.
Aqui eu estava a 100 metros deles, talvez. Tem drones, uma costela, como é que se chama? Sabes logo. Tem tudo claro. Drones, ok. Esta é uma gravação muito comprida, então vou parar aqui. Mas o que se ouve muito bem aqui é o ambiente, a ressonância do som no ambiente. Isto não é possível muito perto, tem que ser uma distância maior para captar isto. Yeah. Pois, umas dicas aqui. Cantos mais monótonos podem ficar melhor com sons variados ao fundo. Por exemplo, uma popa, por exemplo. Pop, 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 pop. Isto é giro, mas depois de 20 segundos já perde um pouco a interesse para a maior parte das pessoas. Então, para fazer uma gravação gira deste som, convém ter outras aves ou outros animais à volta a fazer outros sons. Eu tenho aqui um exemplo disto que fiz em Mongólia. Tem o Nanta Krishnan, tem como é que é? Multiculus taxata. E isto é um bando de Pirocorax. Com as asas dele. Fazem muito barulho. E assim a própria fica muito bem acompanhada com outros sons. Outra coisa é que a questão mono ou estéreo, eu costumo gravar sempre em estéreo, eu prefiro, mas há outras pessoas que eu respeito muito que prefiram só mono. Eu gosto de sons em movimento, gosto de por exemplo, numa colónia de aves marinhas, gosto muito de ouvir a confusão das aves a passar e a voar em voltas. E andarinhões também, gosto muito de ouvir todo o movimento e toda a dinâmica em estéreo. Então gravo-se quase sempre em estéreo. Mas também há uma outra vantagem do estéreo, que é qualquer ruído, pode ser o mar, pode ser o trânsito, pode ser o vento, qualquer ruído aguente-se melhor em estéreo, porque temos com a numa gravação estéreo temos um fermento mental para separar o som que interessa do fundo pelo 3D, digamos. Então sempre aguenta-se o ruído melhor com estéreo. É só mais uma dica. Dicas para editar. Ok. Isto é outro assunto muito grande, mas eu posso mostrar como eu trabalho com editar os sons. Eu não vou contar todas as técnicas, mas vou simplesmente mostrar como eu trabalho e depois podem perguntar mais coisas, mas eu tenho aqui um exemplo. Ups. É uma... espera. Ok. É uma gravação que eu vou
editar para pôr no Twitter daqui a uns dias. É uma gravação do meu colega Arnold van den Berg de Limosa Lapónica. Como é que se chama? Limosa Lapónica. Qual era o nome português, Gonçalo? Desculpa. Fuzelo. Simplesmente isso? Fuzelo, Ok. sim. Limosa lapónica é só fuzelo. Não me lembro. Pensava que era um maçarico qualquer. Pronto. Esta é uma gravação de fuzelos na Holanda, dia 19 de maio. Estão a cantar, ainda antes de chegar ao local de nidificar. E isso foi numa praia na Holanda. Então, o que eu costumo fazer, eu não sei se dá para ouvir muito bem a qualidade do som, mas pronto. Magnus, desculpa interromper. Tu disseste limosa lapónica, mas isto é limosa limosa, ou estou a perceber mal? Não, é mesmo a lapónica. É o Barteld. Barteld Godwit. Ah, Porque está bem, está bem. Sim, ok. Pronto, o que eu costumo fazer é ouvir o som. Às vezes, neste caso, é perto de uma zona com muitos barcos. E ao fundo eu consigo ouvir de um barco. Não sei se dá para ouvir pelo zoom, mas o que eu costumo fazer é analisar o espectro do som. Assim, isto dá-me uma gráfica que mostra como é que as frequências estão distribuídas. Aqui consigo ver que aos 350 Hz há um pico que deve ser um barco. Aqui tem outro, aqui tem um muito grande. E para filtrar o ruído de fundo desta gravação, basta tirar estas frequências. Não é preciso limpar todo o som de fundo, mas basta tirar as coisas mais fortes. Por exemplo, aqui, esta de 350 Hz, eu posso fazer assim. Escolho um ferramenta que se chama Parametric Equalizer e vou mostrar aqui esta de... Então isso é um barco, mas assim eu posso deixar isto e depois assim é que eu trabalho, eu tiro os sons que eu não quero, que muitas vezes são coisas muito específicas, assim, um barco longe, uma fábrica, e assim eu posso tirar muito especificamente o que não quero. O que também faço é, por exemplo, aqui escolho onde começar. Por exemplo, aqui acho que 3 segundos antes deste canto aqui. Acho que é um bom sítio para começar. Tiro esta parte e no fim, onde é que vou parar? Talvez aqui. Posso acabar aqui. Faço assim fade out para não acabar de repente. Faço assim. E no início faço alguma coisa parecida. Para não começar muito de repente, de forma violenta, para começar um pouco mais de forma suave, assim. E outra coisa, para escolher qual seria o melhor volume para ouvir isto. Eu acho que assim está muito alto, está um pouco agressivo. Então vou baixar e eu faço isto de maneira que o ruído de fundo quase desaparece. Vou pôr aqui a 40% deste nível. Assim. Vou baixar um pouco mais.
Assim não está tão agressivo. Dá para concentrar mais no canto. E é assim que eu vou trabalhando. Eu posso tirar, por exemplo, alguma coisa que não quero. Imaginem que isto é um som como é que era? Fuzeta? Fuzelo? Não, desculpa. Sim, fuzê-lo. Fuzelo. Sou péssimo em nomes portugueses. Eu tenho a cabeça cheia de nomes ingleses, nomes científicos, nomes holandeses e já não tem espaço. Posso tirar isto. Posso pôr outra coisa no lugar e é assim que eu vou editando. Sempre eu tento evitar alterar o timing da gravação. Então, se houver uma coisa que não quero ouvir, por exemplo, alguém fecha a porta de um carro a 200 metros e faz um bum, posso tirar esta parte, mas vou repor com outro som neutral. Em vez de encurtar a gravação, eu reponho, tiro alguma coisa de outra parte da gravação e reponho no mesmo sítio para como é que vou dizer? É tipo, no Photoshop é como, como é que se chama? Não me lembro. Pronto, a ideia é reparar o som. Não, reparar. Diz em inglês, Magnus. Ok, it's fixing the sound. It's Podemos dizer reparar o som, não é? Reparar. putting a patch. It's like putting a patch. Pôr um remendo. É pôr uma espécie de um remendo. Exato, pôr um remendo. É isso. Aqui isto não é um bom exemplo porque tirei uma parte do canto, mas pronto, era só para mostrar. Eu posso depois fazer assim, faço um novo track, ponho uma parte aqui e tenho que fazer um fade in e fade out, assim. Aqui ao contrário. Há outras maneiras mais otimizadas. Isto é uma maneira muito assim, isto dá muito trabalho assim. É possível fazer de forma mais automática, mas eu prefiro ter controle em tudo que eu faço. E assim, vamos ouvir. Nem só que fiz uma alteração. Pronto. Eu tento eu faço isto o mínimo possível. Eu faço só para tirar mesmo uma coisa desagradável. Mas é importante saber como fazer. Pronto. Não alterar, então, as minhas os principles para editar, eu não vou alterar o timing, sempre que possível mantenho o timing original, apenas tirar e repor distrações, escrevi aqui. Filtrar é o mínimo possível, não é tirar tudo debaixo de 1 kHz, por exemplo, é só tirar coisas muito específicas para não alterar o fundo. É só tirar o que mesmo não quero. Gravação sempre na máxima? Não. Apontar o nível de volume baseado no fundo, no background, para a gravação ter uma balança entre ouvir bem e não ser muito agressivo, por exemplo. Eu faço um fade-in minimal no início, um fade-out mais comprido no fim. Pronto, são algumas dicas para editar. Bons sítios e horas para gravar. Basicamente, onde se sente bem e vai gostar de estar, mesmo sem resultados. Muitas vezes, por exemplo, eu adoro ir a Cabo Spichel, porque mesmo quando não há nada para gravar,
Desculpa, problemas técnicos. Mesmo quando não há nada para gravar, eu gosto de lá estar. É um sítio bonito. Então, mesmo quando volto para casa sem nada, estou contente. Sítios com pouco barulho de carros, pouco barulho de fábricas, etc. Qualquer sítio à noite ou na madrugada costuma ser muito mais sossegada. E domingo de manhã é uma boa dica. Costuma ser a hora mais sossegada da semana. Fiz muitas gravações domingo de manhã. Pronto, e era mais ou menos isto que eu tinha para partilhar hoje. Eu posso responder a perguntas, mas muito obrigado pela vossa atenção.